finalmente eu acho que eu vou conseguir mostrar para vocês como algumas pessoas julgam diferente uma mesma situação, dependendo de quem é atingido por essa situação. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos, porque nesse aqui eu tô particularmente animada, porque finalmente eu acho que eu vou conseguir mostrar para vocês como algumas pessoas julgam diferente uma mesma situação, dependendo de quem é atingido por essa situação. Bom, essa semana está sendo super agitada na Polícia Federal, né? A gente tem falado muito aí sobre as suspeitas de interferência do Poder Executivo na autonomia da Polícia Federal, e a Polícia Federal já realizou 2 operações que foram muito faladas nessa semana. Uma operação placebo no Rio de Janeiro, na qual teve busca e apreensão, inclusive no Palácio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, no Palácio das Laranjeiras, contra o governador Wilson Witzel, e aí todo mundo já começou a falar, nossa, meu Deus, olha aí a interferência do presidente da República na Polícia Federal no Rio de Janeiro, já que, né, a investigação é contra um dos desafetos do presidente da República, Jair Bolsonaro, o Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro. Explicando para vocês, embora tenha sido a Polícia Federal quem foi lá fazer essa operação de busca e apreensão, a medida foi requerida pelo Ministério Público Federal e foi deferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Então a Polícia Federal, nesse caso, é só o braço executivo da operação, tá bom? Quero também falar um pouco para vocês sobre a importância de uma medida de busca e apreensão, um pouquinho da acusação e se essa decisão foi bem fundamentada ou não. Sei que nem todo mundo é do direito, então eu vou tentar usar termos mais simples. A investigação contra o governador do Rio de Janeiro, que envolve também a sua esposa, além de outras pessoas, ela tem a ver com o superfaturamento de contratos nas medidas de enfrentamento à Covid-19, tá bom? Nessa investigação, que começou na Polícia Civil do Rio de Janeiro, depois estava no Rio de Janeiro e aí passou para o âmbito federal, foi para o STJ porque envolvia o governador. Muitas pessoas são investigadas e o governador do Rio de Janeiro foi também objeto da busca e apreensão porque, segundo a decisão, embora ele não tenha assinado os contratos, ele deveria saber dessas negociações porque ele postou sobre todas as contratações no seu Twitter. Sim. Esse é o fundamento da busca e apreensão. Aqui eu já tenho uma observação para fazer. Toda vez que alguém vai ser objeto de uma medida invasiva que interfere no seu âmbito de liberdade que está ali protegido da interferência do Estado, essa ordem ela tem que ser fundamentada e vir de uma autoridade competente. Nesse caso, a gente tem a autoridade competente, então vem lá de um ministro do Superior Tribunal de Justiça, mas a fundamentação da decisão é bem fraca. E porque a acusação... Veja, eu não estou falando aqui das provas que existem na investigação, até porque eu não tive acesso à investigação inteira. O que eu estou falando é da fundamentação da decisão em si. O que se aponta ali é justamente essa questão, a postagem no Twitter. Outro ponto fundamental nessa história é que recentemente a gente estava falando sobre o presidente da República ter dito numa entrevista que ele ficou sabendo de uma operação da Polícia Federal que seria realizada contra um filho dele. A operação seria de busca e apreensão. Já falei isso para vocês e já falei sobre a gravidade dessa declaração, porque uma medida de busca e apreensão, que é uma medida que tende a coletar, que quer coletar elementos probatórios, ela não pode ser avisada para o investigado, porque senão o investigado pode destruir os elementos de prova, por exemplo. Por isso que é tão grave que o presidente da República tenha falado que ele ficou sabendo por amigos na Polícia Civil e na Polícia Federal que teria uma operação de busca e apreensão contra um filho dele. E aqui já importa a gente falar de uma outra pergunta, né? Porque também muito se disse sobre o absurdo que seria uma medida de busca e apreensão do celular do chefe do Poder Executivo. Ué, mas agora o juiz deferiu a apreensão do celular do governador do Rio de Janeiro, que é o chefe do Poder Executivo Estadual, e o presidente da República elogiou a atuação da Polícia Federal. Então aqui é a minha primeira observação para vocês prestarem bastante atenção. Quando o ministro Celso de Mello só encaminhou um pedido feito por partidos políticos para a Procuradoria-Geral da República, e nesse pedido falava-se alguma coisa sobre a apreensão do celular do presidente da República, o general Augusto Heleno, que é chefe do Gabinete de Segurança Institucional, emitiu uma nota falando que se por acaso o celular do presidente da República fosse apreendido, haveria consequências, consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional.
Então, ao que parece, seria um absurdo que o chefe do Poder Executivo fosse sujeito a uma medida de busca e apreensão do seu aparelho de telefone. Então, o posicionamento deveria ser o mesmo quando a gente está falando do Wilson Witzel. Ou depende de quem a medida de busca e apreensão atinge? Aqui quero ressaltar que a decisão do ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela divulgação do vídeo da reunião ministerial, também já diz que o presidente da República pode sim ser sujeito a uma operação de busca e apreensão para coleta de provas e, eventualmente, para também pegar o seu celular, se isso for necessário, não só para que o Ministério Público Federal tenha os elementos para acusá-lo, mas também, se não principalmente, porque nesse caso o ministro Sérgio Moro é um acusado, então ele precisa ter acesso às provas que permitem a ele desenvolver a sua defesa. Sobre a nota do general Augusto Heleno, eu queria ler aqui para vocês o artigo 6º, item 6 da Lei 1079 de 50, que define os crimes de responsabilidade, que, aliás, podem ser praticados por ministros de Estado também, segundo o artigo 13, inciso 1 dessa mesma lei. São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário e dos poderes constitucionais dos Estados. Usar de violência ou ameaça para constranger juiz ou jurado a proferir ou deixar de proferir despacho, sentença ou voto, ou a fazer ou deixar de fazer ato do seu ofício. Aliás, já tem muita gente falando de impeachment pro general Augusto Heleno. Tá, mas aí vamos pro tema central, que acho que é o que tá todo mundo se perguntando, se essa operação contra o Wilson Witzel, e a gente já tem visto notícias aí de que a Procuradoria-Geral da República também tem inquéritos que investigam supostas irregularidades praticadas por outros governadores de outros estados, é a questão de se isso poderia já ser uma interferência do presidente Jair Bolsonaro contra os seus desafetos políticos. Acho que muita gente já esclareceu, como eu falei no começo do vídeo, que essa é uma ação que, embora tenha sido operada pela Polícia Federal, então a gente vê ali de forma ostensiva a Polícia Federal fazendo a operação, protagonizando a operação de busca e apreensão, esse foi um pedido do Ministério Público Federal que foi deferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Agora, é claro que quando a gente fala de uma operação realizada pela Polícia Federal como braço do Poder Judiciário, como braço executivo do Poder Judiciário, a gente precisa pensar, por exemplo, que o quanto essa operação vai ser feita com estardalhaço pode sim sofrer interferência do superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Então a gente viu uma operação com vários carros da polícia, helicópteros, aquele espetáculo, aquele auê todo, e a gente sabe que, para a percepção popular, quanto mais estardalhaço tem, parece que mais provas tem, embora essa conclusão ela não seja realista, ela não seja verdadeira, mas para a percepção do público, e quando a gente fala de política, a gente fala de percepção do público, isso faz diferença. Outra coisa que ficou muito estranha nessa operação foi o fato da deputada Carla Zambelli, que é extremamente alinhada com o presidente da República, ter falado um dia antes dessa operação contra o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que deveria começar a acontecer o Covidão, operações da Polícia Federal contra governadores dos estados. E aí, será que a deputada teve acesso a informações sigilosas? Como, por exemplo, sugeriu o presidente da República ter tido acesso com relação às operações de busca e apreensão contra um filho seu, ou ainda, voltando para a fala da reunião ministerial, quando ele diz que ele tem uma agência paralela de informações? O ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, já pediu para o Ministério Público Federal que investigue se houve vazamento das informações relativas a essa operação, a essa investigação. O principal de tudo isso, a gente está aqui falando da interferência na Polícia Federal, de toda a suspeita que surgiu a partir dessa operação contra o governador Wilson Witzel, da manifestação da deputada Carla Zambelli, e o que a gente percebe é que o mal já está feito. Então, as acusações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e essa insistência do presidente Jair Bolsonaro de que trocar a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, de falar que ele precisa trocar alguém, senão ele vai trocar o ministro, vai trocar o diretor-geral nessa reunião dos ministérios, e aí colocar no meio dessa coisa da segurança os amigos dele, o que faz a gente pensar que ele não estava se referindo ao Gabinete de Segurança Institucional, já geraram em relação à Polícia Federal a desconfiança que é
péssima para a credibilidade da Polícia Federal. Então, as pessoas precisam acreditar que a polícia está desenvolvendo seu trabalho com autonomia. E agora, a gente consegue acreditar? Ou ficar sempre uma pulguinha atrás da orelha? Outra coisa muito relevante é, quando ele foi lá falar com os apoiadores dele na frente do Palácio do Alvorada, o presidente da República, respondendo a um de seus apoiadores que elogiou a operação contra o governador Wilson Witzel, elogiou a Polícia Federal e falou que mais operações como essa acontecerão enquanto ele for o presidente. Aí, no dia seguinte, aconteceu mesmo uma nova operação da Polícia Federal, só que dessa vez no âmbito daquele inquérito do Supremo Tribunal Federal que investiga as fake news e as ameaças contra ministros do Supremo, e vários alvos são empresários, políticos e, enfim, influenciadores digitais que apoiam o presidente da República. Daí vamos ver, né? Se a opinião vai continuar a mesma ou se, de novo, a gente concordar ou não com a operação da Polícia Federal vai depender de contra quem ela se dirige. É claro que esse inquérito das fake news, que foi instaurado por uma determinação do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, por um ato de ofício, com base num artigo do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, ele é uma investigação, ele é um inquérito muito controverso, ele não é unânime nem entre os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, que dirá entre, enfim, os comentaristas políticos, os juristas, todo mundo tem uma opinião sobre ele. E por que isso? Porque ele foi instaurado de ofício, então o presidente do Supremo Tribunal Federal decidiu, não foi um pedido feito pelo Ministério Público Federal. Aliás, a antiga Procuradora-Geral de Justiça, Raquel Dodge, chegou a pedir o arquivamento desse inquérito, dizendo que o inquérito feriria o processo acusatório, que é quando quem julga e quem acusa são pessoas diferentes. Num caso, quem acusa é o Ministério Público e quem julga é o Judiciário. E que essa confusão, então, que um inquérito que vai ser conduzido pelo próprio STF, sem a participação do Ministério Público Federal, faria com que a gente tivesse um vício de origem no inquérito e que, por isso, ele não pudesse existir. Outro problema desse inquérito foi a questão da distribuição. Por quê? Porque não foi feita por sorteio. O ministro Dias Toffoli indicou o ministro Alexandre de Moraes para ser o relator desse inquérito. Qual que é o problema disso? Quando a gente fala em sorteio para escolher o juiz que vai julgar determinado caso, a gente garante que um determinado juiz não seja escolhido especificamente para atingir um fim pretendido desde o início da instalação daquele inquérito. Deu para entender mais ou menos? É assim, eu quero condenar alguém, então eu escolho o juiz que eu acho que vai condenar essa pessoa, vai fazer o que eu quero. E por que é assim? Porque a pessoa que está sendo acusada, ela tem que ter o direito de se defender e de não ter contra si colocado como o juiz do seu caso alguém com a predisposição a condenar, né? Claro que, enfim, a gente poderia ficar aqui durante 40 minutos discutindo como num passado recente a gente, enfim, não ligou para essa questão da confusão entre o juiz e quem acusa, essas violações ao processo acusatório, mas acho que a gente deixa o assunto para um outro vídeo, porque vai ficar complexo demais. Na época que a Raquel Dodge se colocou contra esse inquérito do Supremo Tribunal Federal, a notícia que correu é que os próprios procuradores poderiam ser objeto desse inquérito, poderiam ser investigados por esse inquérito, porque eles estavam, principalmente os procuradores da Lava Jato, fazendo críticas muito severas aos ministros do Supremo Tribunal Federal nas redes sociais. Depois que troca o Procurador-Geral da República, o procurador Augusto Aras já se manifestou não contra o inquérito, mas pedindo para que o Ministério Público Federal participasse de forma mais ativa, até porque existe uma ação do Rede Sustentabilidade questionando esse inquérito. Como eu disse, é um inquérito extremamente controverso e a PGR já se manifestou nesses autos, então a posição do Augusto Aras é diferente da posição da Raquel Dodge, o que muda um pouco o cenário, porque aí a gente teria a participação do Ministério Público Federal e a gente poderia, por exemplo, falar que não tem mais uma nulidade, porque não teria um prejuízo. São matérias mais complexas do direito, a gente precisa de um pouco mais de tempo. Eu estou pensando aqui em convidar algumas pessoas para a gente discutir isso de forma mais detalhada. Depois de ter acabado a gravação, eu fiquei sabendo que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou
contra as buscas e apreensões que foram realizadas contra esses políticos, empresários e influenciadores que são apoiadores do governo Jair Bolsonaro. Então aqui mais um problema para aquela história do sistema acusatório, porque a gente tem o Ministério Público Federal, que é o órgão que deveria ser o titular aí dessa pretensão acusatória, se manifestando contrário a essas medidas, mas o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse inquérito, decidiu determiná-las mesmo assim. Bom, enfim, mas o que a gente vê aí dessas operações da Polícia Federal, acho que são algumas coisas muito relevantes. Primeira, o mal que foi feito para a credibilidade da Polícia Federal já pode ser constatado, porque agora, diante das acusações do ex-ministro Sérgio Moro, do vídeo que foi divulgado da reunião ministerial, da postura do presidente da República no sentido de querer trocar a todo momento a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, a gente já fica muito desconfiado de ter havido algum tipo de interferência indevida do Poder Executivo na Polícia Federal. Segundo ponto, as falas do presidente da República sobre ter uma agência de informação paralela, sobre ter ficado sabendo de operações envolvendo seus filhos, por meio de amigos que ele tem na Polícia Federal e na Polícia Civil, além dos depoimentos, por exemplo, do Paulo Marinho, que é suplente do senador Flávio Bolsonaro, dizendo que o senador Flávio Bolsonaro ficou sabendo antes da operação da Polícia Federal envolvendo aquela questão dele com o Queiroz, fazem com que a gente fique muito apreensivo de que essas informações sobre as operações estejam vazando para os aliados do presidente Jair Bolsonaro. E aí, a declaração da deputada Carla Zambelli, falando das operações da Polícia Federal contra governadores dos estados, um dia antes da operação, deixa a gente assim, pô, né? E por fim, claro, a gente precisa avaliar com muito cuidado o posicionamento das autoridades sobre os assuntos, é o que eu sempre falo, dependendo de quem está sendo prejudicado pela coisa, entendeu? Então assim, pode ou não apreender o celular do chefe do Poder Executivo? Depende, é o meu? Se for o meu, não. Mas se for o do meu desafeto, aí tudo bem. Né? A Polícia Federal está certa de fazer essas operações espetaculares? Depende. É contra os meus inimigos? Porque aí sim, vou elogiar. Agora, se for contra os meus amigos, aí não. E aí vamos lembrar, né, que inclusive o ex-ministro Sérgio Moro até relembrou a gente no Twitter sobre aquela mensagem que ele divulgou faz pouco tempo do presidente da República falando para ele que mais um motivo para trocar o diretor-geral da Polícia Federal seria o inquérito que estava investigando esses alvos do inquérito no Supremo em relação às fake news. Então, né, a opinião muda a depender de quem está sendo vítima das operações da Polícia Federal. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo, tá bom? Daqui a pouco não. Daqui a uns dias a gente volta com atualizações sobre esses casos aí, porque o nosso Brasil não deixa a gente descansar. Todo dia é uma novidade.